Na quietude da noite, ou talvez num instante de silêncio inesperado durante o dia, ele surge. Um zumbido sutil, um chiado quase inaudível ou uma frequência cristalina que parece não vir de fora, mas ecoar nos corredores da sua própria percepção. Muitos, condicionados a uma realidade puramente material, descartariam essa sensação como um sintoma de estresse, fadiga ou uma simples peculiaridade do sistema auditivo. Contudo, e se essa percepção, essa melodia fantasma, não fosse um erro no seu hardware biológico, mas a primeira nota de uma sinfonia que anuncia uma profunda reconfiguração do seu ser? E se este som, esta vibração interna, fosse um sinal de que as comportas entre o seu consciente e os reinos mais profundos da sua psique estivessem se abrindo, convidando-o a olhar para além do véu? Esta é a senha, o primeiro indício para aqueles que estão prontos para ver. É o som da sua própria consciência, começando a perceber a si mesma de uma maneira inteiramente nova. Se você reconhece este chamado para mergulhar nas profundezas de si mesmo, manifeste sua presença nos comentários. Eu estou desperto. Esqueça por um instante a ideia de defeito. A primeira reação da mente lógica, ao se deparar com este som interno, é classificá-lo como um erro, uma falha no sistema. Mas essa é apenas a voz do ego, apegado a uma realidade estável e previsível. O que você está vivenciando não é uma quebra, mas uma expansão. É o som da sua própria estrutura psíquica sendo forçada a se alargar, a criar espaço para uma percepção mais vasta do que aquela que você conhecia. É o seu ser anunciando que a antiga forma de perceber o mundo já não é suficiente. Considere que este zumbido é, na verdade, o som audível de uma nova frequência sendo sintonizada em seu sistema nervoso central. Não se trata de uma falha auditiva, mas de uma recalibração neuroperceptiva profunda. Imagine que seu cérebro, o decodificador supremo da sua realidade, está passando por uma atualização silenciosa. Ele está sendo ajustado para processar a existência de uma maneira que antes era simplesmente inacessível, e este som é o eco desse processo de ajuste fino. Para compreender a magnitude disso, precisamos nos apoiar no trabalho visionário de Jacobo Greenberg. Ele propôs que o cérebro não cria a realidade, mas a decodifica. O que chamamos de mundo real é, na verdade, uma construção, uma interpretação que seu cérebro faz a partir de um campo informacional vasto e complexo que existe para além dos nossos 5 sentidos convencionais. Sua experiência diária é apenas uma de incontáveis estações possíveis que poderiam ser sintonizadas. Este campo fundamental de informações, Greenberg denominou de lattice, ou a rede. Pense nela como uma matriz de energia e informação pura, uma estrutura pré-espaço-temporal que permeia e sustenta tudo o que existe. O seu zumbido, nesse contexto, pode ser a sua consciência começando a ouvir a operação do seu próprio hardware biológico ao interagir com esta teia invisível de dados. É a percepção crua da matéria-prima da existência. Aqui, entramos no conceito de coerência cerebral, um pilar para esta expansão. Imagine seu cérebro como uma orquestra sinfônica. Quando a mente está dispersa, estressada e caótica, os neurônios disparam de forma desordenada. É uma cacofonia, onde cada músico toca uma partitura diferente, resultando em ruído e confusão perceptual. Nesse estado, sua capacidade de perceber as nuances da realidade é drasticamente reduzida. Um cérebro operando em baixa coerência é como um rádio antigo, chiando e cheio de estática, incapaz de sintonizar com clareza qualquer estação. Você pode até ver as coisas, mas não capta seu significado mais profundo. Você ouve as palavras, mas não a melodia subjacente. É um estado de percepção limitada, um véu de ruído interno que o impede de se conectar verdadeiramente com o campo informacional que o cerca. No entanto, à medida que você cultiva um estado de maior alinhamento interno, seu cérebro se transforma. Ele deixa de ser um rádio ruidoso e se torna uma antena biológica de altíssima sensibilidade. A comunicação entre as diferentes áreas cerebrais se torna harmoniosa e exponencialmente mais eficiente. Você começa a pensar com mais clareza, a sentir com mais profundidade e a intuir com uma precisão assombrosa.
E aquele zumbido, que antes parecia um incômodo, revela seu verdadeiro propósito. Ele pode ser o primeiro sinal audível desta sensibilidade aguçada. É a sua nova antena biológica, começando a captar os ruídos do campo informacional que antes eram completamente filtrados pelo seu sistema. Não é um erro. É o som da sua percepção se abrindo para o invisível, um sinal claro de que você está no limiar de uma compreensão muito mais profunda da realidade e de si mesmo. Compreender este fenômeno é o primeiro passo, mas a verdadeira transformação exige participação ativa. Não basta ser um espectador da sua própria expansão de consciência. É preciso se tornar um colaborador direto nesse processo. Cultivar a coerência cerebral não é um luxo reservado a monges em montanhas isoladas, mas uma prática acessível e fundamental para quem sente este chamado interno. É um convite para deixar de ser um passageiro e assumir o leme da sua própria percepção. Pequenos atos diários podem gerar ondulações profundas em sua neurologia. Considere a meditação focada na respiração, mesmo que por apenas 5 minutos por dia. Este ato, em sua simplicidade, é um treinamento poderoso para sincronizar suas ondas cerebrais. Ao focar no ritmo suave da sua respiração, você está, na prática, fornecendo uma batuta para a orquestra caótica de seus neurônios, ensinando-os a tocar em uníssono e harmonia. Outra prática de imenso poder é a da atenção plena no cotidiano. Escolha uma atividade mundana: lavar a louça, caminhar no parque, saborear uma xícara de chá. Mergulhe nela com a totalidade dos seus sentidos, sentindo cada movimento, cada aroma, cada sensação sem julgamento. Ações como esta ensinam seu cérebro a operar de uma forma mais unificada e eficiente, retirando o poder das distrações e ancorando sua consciência no agora. É crucial entender que esta sensibilização da sua antena biológica não é um fenômeno puramente místico, mas um processo neurofisiológico concreto. Quando suas ondas cerebrais se tornam mais coerentes, a comunicação entre os diferentes hemisférios e áreas do cérebro melhora de forma exponencial. O resultado é que você não apenas pensa com mais clareza, mas sente com mais profundidade e intui com uma precisão que antes parecia impossível. É a integração da psique em ação. Com sua coerência cerebral em ascensão, você está pronto para mergulhar em um dos conceitos mais revolucionários: a ideia de que a realidade percebida não é a realidade em si, mas uma construção, uma decodificação. Seu cérebro, agindo como um decodificador quântico, transforma o oceano de informações puras da lattice de Greenberg nas imagens, sons e sensações que você experimenta como mundo. Imagine o universo fundamental como uma infinidade de estações de rádio, todas transmitindo simultaneamente em um espectro infinito. Por padrão, para garantir sua sobrevivência e estabilidade, seu cérebro sintoniza uma única e robusta estação, a da realidade consensual. O zumbido que você ouve, agora mais nítido pela sua coerência crescente, pode ser o som da estática entre as estações. É a prova de que o dial está girando, permitindo que você comece a perceber o espectro inteiro, e não apenas um programa isolado. Essa estática não é um erro ou um ruído sem sentido. É a sua percepção começando a registrar a energia informacional bruta do campo, antes que ela seja totalmente processada e empacotada em uma realidade familiar. Para a mente comum, essa informação é automaticamente filtrada e descartada como irrelevante. Mas para a psique em processo de despertar, essa estática se torna um novo e rico canal de informação, um vislumbre da complexa e interconectada estrutura do universo. Essa nova percepção do ruído de fundo da realidade pode ser inicialmente desconcertante e até caótica. No entanto, a verdade é que você está apenas começando a perceber mais do que sempre esteve presente, oculto sob as camadas da percepção ordinária. É como ganhar uma nova camada de visão, capaz de enxergar as linhas de código que rodam por trás da interface gráfica do universo. É o início do desvelar das camadas da realidade, compreendendo que o que parecia sólido e imutável é, na verdade, um fluxo vibrante e constante de informação.
À medida que sua percepção se aguça e você começa a discernir o ruído de fundo da realidade, é natural que se sinta isolado nesta experiência singular. Contudo, é fundamental compreender que o que lhe acontece não é uma invenção moderna, nem uma exclusividade sua. Você está, na verdade, tocando um veio profundo da experiência humana, um eco ancestral que ressoa através dos séculos em inúmeras culturas e tradições, conectando-o a uma sabedoria milenar. Nas tradições xamânicas, particularmente em muitas culturas indígenas da América do Sul, a manifestação de sons internos e incomuns não é vista como uma doença. Pelo contrário, é frequentemente celebrada como um chamado, o primeiro e inequívoco sinal de que a percepção de um indivíduo está se abrindo para o mundo invisível, para as frequências da natureza e dos espíritos. É o seu canal de comunicação interna começando a sintonizar mensagens e energias que antes eram completamente inacessíveis. Esta visão nos ensina que o zumbido não é um adversário a ser combatido, mas um portal a ser compreendido e integrado. Em vez de buscar o silêncio a qualquer custo, o iniciado aprende a ouvir o som, a decifrar suas texturas e mensagens, utilizando-o como uma ferramenta de orientação e percepção expandida. É um convite para desenvolver uma escuta que vai além dos ouvidos físicos, uma escuta com todo o ser. De forma surpreendentemente paralela, a filosofia do yoga, especificamente no Nada Yoga ou o Yoga do som interior, oferece uma perspectiva complementar. Aqui o foco da meditação não é o silêncio absoluto, mas precisamente os sons internos, os chamados anahata nada, que se tornam perceptíveis quando a mente se aquieta. O zumbido que você ouve é considerado a manifestação mais grosseira dessa vibração sutil, um eco do som primordial, o Om, que, segundo a tradição, permeia toda a existência. A prática yoga não consiste em lutar contra este som, mas em usá-lo como um ponto de ancoragem, um portal para estados mais profundos de consciência. O som deixa de ser uma distração e se torna o próprio objeto da meditação, um fio de Ariadne que o guia para o centro do labirinto da sua própria mente. É uma ferramenta sagrada para os que buscam a autorrealização. Para trazer essa sabedoria ancestral para a sua vida, experimente um exercício simples. Em um local tranquilo, sente-se de forma confortável e feche os olhos. Em vez de resistir ao zumbido, permita-se ouvi-lo plenamente. Apenas observe-o, sem qualquer julgamento ou necessidade de analisá-lo. Se a mente divagar, gentilmente traga sua atenção de volta para a pura sensação do som. Com o tempo e a prática, você poderá notar que a qualidade do som se transforma. Ele pode se aprofundar, suavizar ou se desdobrar em múltiplas camadas de vibrações que antes eram imperceptíveis. Esta prática, em sua essência, é um treinamento avançado para sua antena biológica, ensinando-a a discernir as nuances do campo informacional com cada vez mais refinamento. Essa conexão com os ecos ancestrais revela que o seu despertar não é um evento isolado, mas parte de uma linhagem contínua de busca pela expansão da consciência. O zumbido, antes uma fonte de preocupação, revela-se agora como um guia, um diapasão biológico que o sintoniza com as frequências fundamentais da existência. Ele tem uma função precisa: forçá-lo a um foco interno, um mergulho em si mesmo, que é o próximo passo para a maestria da percepção. Com a compreensão de que o zumbido é um eco ancestral e um sinal de coerência cerebral, emerge uma pergunta fundamental: qual é a função neurológica e espiritual deste som em sua vida? Para muitos, ele pode parecer uma distração, um incômodo. No entanto, para a psique em despertar, este som constante e por vezes invasivo tem um propósito profundo. Ele quebra a nossa fixação hipnótica no mundo externo e nos força a voltar a atenção para dentro. Imagine-se em um mundo barulhento, saturado de estímulos que disputam sua atenção a cada segundo. O zumbido, neste cenário, atua como um contraponto, um lembrete persistente de que existe um universo inteiro dentro de você, aguardando para ser explorado. Ele desvia sua atenção do caos externo e a direciona para seu centro, quebrando o piloto automático da vida cotidiana e convidando-o a operar com mais consciência e intenção. Este som funciona como um diapasão biológico, uma ferramenta
que o ajuda a afinar sua própria frequência interna. A tarefa, alinhada com a visão de Greenberg e a sabedoria dos iogues, não é lutar contra o som ou tentar silenciá-lo. Pelo contrário, o desafio é usar sua presença como um lembrete constante para cultivar a coerência interna através da presença, da autoobservação e do silêncio interior. Pense em um músico afinando seu violino. Ele não ignora a nota desafinada. Ele a escuta com atenção e a usa como referência para ajustar as cordas até que a harmonia perfeita seja alcançada. Da mesma forma, o zumbido em seu ouvido não é um erro, mas uma nota guia que o convida a afinar seu próprio ser. Use-o como um ponto de ancoragem para sua atenção, um lembrete para retornar ao momento presente. Esta função do zumbido é, portanto, um presente disfarçado. Ele o força a confrontar o que está dentro de você, a navegar por suas próprias paisagens internas, tantas vezes negligenciadas em favor do mundo exterior. Ao invés de buscar distrações para abafá-lo, você é impelido a encontrar a paz em seu próprio centro, onde reside a verdadeira fonte de serenidade e sabedoria. Ao aceitar e integrar essa função, o zumbido deixa de ser um ruído irritante e se transforma em uma bússola perceptual. Ele se torna um marcador de transição, um sinal de que sua percepção está em um processo de expansão contínua. É a sua própria biologia confirmando que você está no caminho certo, sintonizando-se com aspectos mais sutis e fundamentais da realidade. Essa mudança de perspectiva é o que diferencia o sofredor do buscador, o passivo do protagonista de sua própria evolução. A pergunta crucial deixa de ser: como eu faço para isso parar? Ela se transforma em uma investigação profunda e curiosa. Qual é a qualidade da informação que meu sistema agora está tentando sintonizar? E como posso refinar minha própria coerência para transformar este ruído em um sinal claro? Para colocar isso em prática, reserve alguns momentos do seu dia para uma reflexão silenciosa. Pergunte a si mesmo: o que este som está tentando me dizer hoje? Anote suas intuições e observações em um diário, registrando as nuances e mudanças em sua percepção. Esta prática simples e poderosa o ajudará a decifrar as mensagens que seu próprio sistema está enviando, transformando o que parecia um problema em uma oportunidade de crescimento. Agora, a pergunta final ressoa diretamente para você. O que você fará com este conhecimento? Continuará a ser um espectador passivo ou se tornará o protagonista ativo da sua própria transformação? O conhecimento, por si só, é inerte. Ele só ganha vida quando é aplicado e se torna a base para uma mudança real. A vida plena de propósito que você anseia está à espera da sua decisão de agir. Lembre-se, o universo está constantemente se comunicando com você. A questão é se você está desperto o suficiente para ouvir. Se esta mensagem ressoou em sua alma, deixe seu like, compartilhe e, para manifestar sua intenção, comente: eu estou desperto. E para continuar a receber insights que podem aprofundar sua percepção, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O futuro da sua percepção está em suas mãos.